A gente estava falando do Vasco, e daqui a pouco o Danilo volta a conversar com a gente estava falando do Vasco. Tem outro assunto importante do Vasco, que é talvez mais importante até, acontecendo agora. Está se aproximando a venda da SAF do Vasco para o Lamáquia Filho, que é o filho do dono da Crefisa, enteado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. E informação trazida ontem no De Primeira aqui no UOL, é que o Vasco está mais perto de vender a SAF para o Marcos Lamáquia. Como falei, ele é o enteado da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, e filho do marido da Leila Pereira, o Lamáquia. Seria um investimento aí dessa vez para mudar talvez o patamar do Vasco. Muita gente falando que é a SAF do Crefilho, que na verdade é o filho do dono da Crefisa. Essa é a situação. Pode ser que venda a SAF do Vasco. A SAF do Vasco toda bagunçada com a questão da 777, que faliu, que aconteceu tudo. E agora pode tá mais perto essa venda para o filho do Lamáquia, que é o dono da Crefisa, Mauro. Tem que passar pelo pessoal do Fair Play financeiro, né? Sim. Vejamos como vai ser. Lógico que eles podem buscar um caminho jurídico que viabilize, mas na prática nós veríamos, seria um controle de dois clubes pelas mesmas pessoas, praticamente, porque como é que você vai separar assim? Não tem como, cara. Não tem como. A presidente do Palmeiras, pessoa que tem poderes, não é dona, mas ela é presidente, plenos poderes, evidentemente, né? E aí o enteado dela, no caso, o marido dela aparece na foto reunido com o presidente do Vasco. Quer dizer, vai dizer que não tem nada a ver. Claro, são as mesmas pessoas que estariam controlando dois clubes. Acho que já é um teste para o fair play financeiro que a CBF quer colocar em prática, né? É um tremendo teste já de cara. Um teste já de cara. Porque esse é um dos pontos que... Uma coisa é a Leila amanhã sair da presidência do Palmeiras e eles compram o Vasco. A outra é ser presidente do Palmeiras e comprar o Vasco, né? E o valor, né? Acho que está o quê? 2 bilhões? Alguma coisa 2 bilhões. 2 bilhões é quanto o Flamengo faturou no ano passado, um pouco mais do que isso. Quer dizer, olha só que loucura, a que ponto chega um clube de futebol como o Vasco, né? Alguém compra o Vasco por o valor que seu grande rival fatura em um ano. Exatamente. Pô, você vê como se destrói um clube de futebol, cara. Os caras conseguem realmente destruir, né? Isso aí não é um processo rápido, isso vem de muitos e muitos anos, né? E eu sempre lembro, sei que os vascaínos ficam na bronca, a gente não pode ignorar. O Vasco entrou em recuperação judicial. É irregular contratar jogadores nessa condição? Não. É moral? Você renegocia dívidas com credores, com deságio e tudo mais, mas tem dinheiro para contratar vários jogadores, pagando salários altos, pagando multa rescisória. Sabe, eu comparo sempre e vou continuar comparando. Há uma empresa que tem um dono, ela entra em recuperação judicial por alguma razão, e o cara está comprando um carro de R$1 milhão, novo, para o filho, outro para ele. Quer dizer, você não paga o funcionário que saiu, paga parcelado, dá um desconto, o cara que foi seu fornecedor. Como é que faz isso? Quer dizer, por quê? Porque no Brasil não existe nenhuma penalidade para o clube que entra em recuperação judicial. E aí tem um aspecto que as pessoas não prestam atenção, que é o aspecto esportivo. Se você entrou em recuperação judicial, é porque você se endividou. Se você se endividou, em algum momento você utilizou, no caso do futebol, jogadores que você não podia pagar. E você superou certamente clubes que trabalharam dentro daquilo que eles faturavam. É correto? Você tem a chance de colocar em campo um time que você não consegue pagar, aí você, por isso e outras razões, se endivida, entra em recuperação judicial. No caso do Vasco, já virou SAF antes disso, né? E o outro clube é rebaixado para a segunda divisão, mas ele está pagando tudo direitinho. Aí você, depois que entra em recuperação judicial, você de novo se reforça contra outros clubes que não passaram por esse processo e estão ali trabalhando dentro do seu orçamento direitinho. Não estou falando do Palmeiras e do Flamengo, não, estou falando dos menores, aqueles que vão para a segunda divisão. Né? Porque se o clube está quebrado e entra em recuperação judicial e não consegue contratar, ou é punido, como em outros países, quando você tem a punição de perda de pontos. Enfim, tem muita coisa para ajustar nesse processo de implementação do fair play financeiro aqui no país. E o caso do Vasco é um caso muito marcante, muito marcante. Muita gente não quer falar sobre isso porque isso gera raiva do torcedor, o cara quer ouvir só o que lhe convém, aí o outro acha que você não gosta do clube. É uma besteira colossal. Mas é fato isso aí. A gente sempre fala da dívida do Corinthians, tem que falar dessa questão do Vasco também, fala da dívida do São Paulo, né, de outros clubes também. E esse é um ponto bem discutível e acho que vai ser um tremendo teste para a galera da agência reguladora do fair play financeiro aqui do Brasil. Vai mesmo.